Fala galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai estar resolvendo aqui um problema lógico, né, de programação. Eu joguei aqui no Google uma lista de exercícios aqui para a gente estar treinando essa lógica. Tem alguns exercícios aqui e um que eu achei assim de nível de complexidade bem básico assim é esse exercício 10. Ele fala para a gente aqui, né? Ó, faça o algoritmo que lê três notas obtidas por um aluno e imprima na tela a média das notas. Se a gente for pensar aqui em como resolver isso logicamente, então a gente vai ter que somar três números e depois tá imprimindo, né, esse resultado, né, essa média. Então vai ser três números dividido por 3 e imprimir ele lá para o usuário. Bom, o que a gente precisa definir agora, né? Qual que vai ser a linguagem de programação que a gente vai estar usando para resolver isso? Nesse vídeo aqui eu vou estar usando a linguagem Java. Então vamos estar abrindo aqui o IntelliJ, né? Que é a IDE aqui para a gente poder desenvolver essa solução. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um novo projeto. O nome do projeto, né, vai ser média, vamos colocar em inglês aqui, average. O local que ele vai ficar salvo vai ser aqui na pasta Music. Eu gosto de usar essa pasta aqui para poder estar salvando alguns problemas de resolução lógica, assim. A gente vai estar usando aqui a linguagem Java, o build system vai ser o Maven, e a gente vai estar usando aqui o Java na versão 17. Se você observar aqui, ele já veio marcado para ele estar adicionando aqui um simple code, né? Para ele estar mostrando ali, tá criando uma classe, já está criando algumas coisinhas ali para a gente. Então é só deixar desse mesmo jeito e a gente dá um create. Então beleza, ele criou aqui para a gente, né? Se a gente observar aqui, o que ele trouxe para a gente, né? Então ele criou aqui dentro da pasta de média, né? Dentro de source aqui, a classe main. Então se a gente olhar aqui, o que ele está fazendo aqui, né? Ele só criou a classe main, está executando ela aqui e tem um system out aqui, então ele vai imprimir essa string aqui, hello world. Então se a gente só executar aqui, a gente vai poder observar que vai ser retornado esse hello world. Beleza, o que a gente precisa fazer agora? A gente voltar aqui no nosso problema, né, de lógica, a gente observa que ele dá uma instrução para a gente, né? Então, ó, faça um algoritmo que leia e imprima. Então, de instrução para a gente passar, a gente vai ter que ter o leia e o imprima. O imprima, né, vai ser o system out e o leia a gente vai estar passando a biblioteca que vem por padrão, né, no Java, o scanner. Então vamos importar ela aqui, essa biblioteca. Então a gente vai estar colocando aqui import Java util scanner. Então a gente vai estar importando essa biblioteca aqui. Se você observar, ela ficou cinza, né? Por que ela fica cinza? A ideia IntelliJ, né? Ela deixa cinza quando não está sendo utilizado. Então, por exemplo, se a gente não estiver usando uma instância de classe, se a gente não estiver usando uma classe, se a gente não estiver usando uma variável, ela sempre vai ficar nessa corzinha cinza aqui para mostrar que ela tipo, não está sendo necessária, né? Para mostrar que ela não está sendo usada. O que a gente precisa fazer agora? A gente já pode estar usando esse system out aqui para a gente estar falando aqui para o usuário, né? Escreva sua primeira nota. Então, vamos colocar aqui, ó. Write your first grade. Beleza? Então, se a gente só trocou mesmo aqui o que vai ser imprimido aqui quando inicializar o programa, né? O sisteminha. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa chamar o scanner, né? Então, a gente vai chamar a classe do scanner. A gente vai dar um nome para essa variável, né? Então, vai ser aqui string scanner. A gente vai ter que criar essa nova instância para o scanner e a gente vai tá passando aqui pro sistema, né, que vai ser um método de entrada. Então, o out é a saída, in é o input aqui vai ser a entrada. O que a gente pode observar agora? A gente pode observar que o string scanner ficou cinza, então ele não está sendo utilizado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai passar aqui string, o nome, né? A gente vai colocar o nome da variável aqui como nota. A gente vai estar passando o string scanner e a gente vai colocar também aqui um ponto .net. Beleza, a gente agora não está usando a grade.
O que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar um system out aqui, só copiar aqui da linha de cima. Só que ao invés de a gente tá retornando aqui uma string, a gente pode estar retornando essa grade, né? Essa nota. Então ele já resolveu esse problema de nada estar sendo utilizado. E se a gente executar do jeito que está agora, né? Ele vai falar aqui para a gente digitar nossa primeira nota. Então se a gente colocar aqui que a nossa nota é 10, ele vai retornar para a gente o 10. Beleza, a gente já basicamente resolveu um problema, né? Que é a gente colocar para ele ler, que vai ser, né, o scanner aqui, e para a gente imprimir vai ser o out aqui. Então a gente já resolveu. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai ter que somar essas 3 notas. Então a gente vai ter que pedir para ele colocar mais uma nota e depois a terceira nota. Então a gente vai jogar aqui o final, né, o resultado aqui para baixo. E a gente vai colocar aqui. Escreva sua segunda nota, second grade. E a gente pode estar colocando aqui mais uma para ser a terceira, third grade. O que a gente precisa fazer agora é a gente salvar essas duas entradas, né, que o usuário vai passar para a gente como variáveis diferentes. Né? Então vai ser aqui grade 2, nota 2 e nota 3. Beleza. Se a gente vê a nota 2 e a nota 3 não está sendo utilizada, então a gente pode estar passando ela aqui, né? Se a gente observar, a gente está passando a nota com uma string. Então, a gente fazendo essa soma, esse operador mais aqui, ele vai pegar a string e não um número. Então, a gente vai ter que fazer essa transformação. Mas só para mostrar aqui, né, como que retornaria, vamos supor que a gente vai colocar o número 1, 2, 3, ou ABC. Ele vai somar ABC, então ele retornaria ABC como resposta. 1, 2, 3, ao invés de ser 1, mais 2, 3, mais 3, 3 mais 3, 6, ele retornaria para a gente 1, 2, 3. Então, vamos só exemplificar isso na prática. Se a gente colocar aqui 1, se a gente colocar 2, se a gente colocar 3, ele retorna 1, 2, 3, porque ele só está somando as strings, né? Ele não está somando um número inteiro. Então, se a gente colocar aqui ABC também, ele vai retornar ABC. Como que a gente resolve isso? A gente vai trocar aqui o nome, né, da nossa variável aqui do scanner para integer. A gente pode colocar aqui, ó, integer scanner, e a gente muda aqui para todos. Beleza? Se a gente salvar aqui, não mudou ainda, né? A gente precisa também trocar aqui, então vamos colocar aqui como int, int e int também. E se a gente observar, ele ficou vermelho, né? Ele está com um erro aqui. Por que que ele está dando esse erro? O Java, ele entende o scanner como original, assim, né? Entrada original. Ele vai ler o que o usuário colocou como sempre uma string. Então, a gente precisa estar fazendo essa transformação da string para integer. Então, como que a gente faz isso? A gente vai passar aqui integer parse int. A gente apaga esse aqui e coloca ele aqui. Então, a gente vai estar transformando ele. Então, a gente faz isso aqui para todos. Vamos colocar aqui integer parse int. A gente vai aqui, fecha aqui. E aqui para baixo também. Então, integer parse int aqui e fecha aqui. Beleza. Então agora ele, teoricamente, né, ele já está somando 3 números e não 3 strings. Então vamos testar isso. Então se a gente colocar aqui número 1, número 2, número 3, ele retornou 6. Então a gente já tem aqui a soma das 3 notas, né? Então o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa imprimir a média. Por que a gente faz isso aqui de uma forma bem simples? A gente só colocaria aqui o operador, né? Lógico, de divisão é esse barra, dividido por 3. Mas aqui tem um problema. Qual que é o problema? O Java, ele vai entender... Vamos só mostrar aqui, ó. 1 mais 2 mais 3, ele deu que a divisão, né, seria 4. Mas não é isso que a gente quer, né? 1 mais 2 mais 3 é 6. 6 dividido por 3 daria 2, mas ele retornou 4.
o que aconteceu aqui? O operador do Java, ele sempre vai pegar a expressão, por exemplo, uma multiplicação antes de uma adição. Então, se a gente observar, a gente passou que a nossa nota 3, ele é 3. Então, primeiro ele vai resolver isso aqui, ó. Ele vai resolver que 3 dividido por 3 seria 1 mais 2 mais 1. Então, seria 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Por isso que ele está retornando esse resultado 4. Como que a gente resolve ele aqui de forma simples? A gente só coloca aqui assim, porque ele vai estar resolvendo primeiro essa expressão e depois essa expressão vai ser dividida por 3, que aí retornaria o 2. Né? Então, vamos executar de novo aqui. Então, 1 mais 2 mais 3 daria 6, dividido por 3 daria 2. Então, a gente já tem aqui o nosso algoritmo retornando com sucesso. Mas beleza. E se for um número, por exemplo, 13, né? 13 dividido... Vamos abrir a calculadora? Se a gente colocar aqui 13 dividido por 3, ele retorna 4,3. Então, eu acho que ele retornaria para a gente só o 4. Mas a gente também quer um pouco do resto, né? Então, como que a gente faz isso? A gente está retornando aqui ele como int. Então, vamos mudar isso? Vamos trocar um pouquinho aqui. Vamos apagar tudo isso aqui. E vamos fazer uma nova variável. Então, a gente vai colocar aqui int sum. Vai ser grade 3 mais grade 2 aqui. Então, vamos criar uma variável aqui para somar todas essas notas. A gente pode estar testando ela aqui para retornar essa soma, né? Só para a gente testar mesmo se está funcionando. Então, aqui ele já somou, né, os 3. E agora a gente precisa, para retornar, né, esse resto, ao invés de ser um inteiro, a gente pode estar retornando aqui como um double ou um float. Beleza, né? Qual que a gente vai usar, né? Vamos falar um pouco sobre arquitetura. O que menos gasta processamento, o que é mais performático? No Java, existem vários dados primitivos, existe o short, que seria o mais curto, então a gente pode estar passando ele aqui também, né? Vamos deixar a gente mesmo. Mas vamos só dar um exemplo aqui. Por exemplo, o float, ele usa metade do tamanho assim, do double, né? Então, ele é um operador que tem 32 bits. Já o double, ele tem 64. Nesse projeto aqui, nesse exemplo aqui, não tem necessidade da gente estar usando o float ou estar usando o double para performar, mas se fosse um microserviço, um fluxo mais complexo, um fluxo grande, assim, é sempre interessante ter essas noções, do que mais gasta, do que é mais performático, do que realmente utilizar. Então, vamos criar aqui float, a gente vai colocar aqui result, que vai ser esse sum dividido por 3. Beleza, se a gente observar, ele ficou assim, isso aqui que não está sendo usado, né? Então, vamos colocar ele aqui para já corrigir isso. Mas se a gente observar, ele deu que... Ele ficou amarelinho, né? Por quê? Porque para ele retornar um float, a gente precisa estar passando ele aqui, ó. Então, vamos colocar float aqui e a gente já resolve isso. Então, se a gente já executar, né? E a gente colocar aqui 10 mais 0 mais 3, ele já vai estar retornando aqui... já vai estar retornando aqui o resto. Então, ele retornou um pouquinho para cima, né? Porque aqui é uma divisão infinita. Beleza. Mas o que a gente pode fazer para deixar melhor, né? A gente pode estar colocando para ele retornar apenas uma casa decimal. Como que a gente faz isso? Ao invés de a gente estar usando aqui o println, a gente vai estar usando aqui o printf e a gente vai estar passando aqui para ele transformar. Então, a gente coloca aqui percentual.f e vírgula aqui result. Se a gente já executar, já vai estar corrigido isso. Então, vamos executar aqui. 10 mais 3 mais 0, ele retornou para a gente aqui só 4,3. Para a gente deixar ele aqui um pouquinho mais bonito também a mensagem, a gente pode estar colocando aqui your average grade is... Aí a gente coloca
AC. E aí, se a gente só rerrodar aqui, né? Se a gente executar novamente, então 10 mais 3, 13, mais 0, 13. Então, ele deu que aqui que a nossa nota média é 4,3. Bom, esse aqui foi um problema bem simples, assim, né? Um problema lógico, assim, bem simples de resolver. Vamos fazer um próximo aí, num próximo vídeo, mas era aqui só um exemplo mesmo de como que a gente resolve na prática um problema de lógica. Beleza? Valeu!